Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. As coisas estão entrando nos eixos devagarzinho, né? Eu, essa semana, fiquei com a coluna travada, teve o falecimento da minha tia, mas a vida, infelizmente, a vida é assim. A minha avó costumava dizer: para morrer, basta estar vivo. E é uma frase dela muito sábia. Bom, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas receitinhas de lanchinho para escola. Não fiz muita coisa, vocês vão ver que eu vou falar. Esse vídeo já estava pronto, mas eu fiquei sem condições de sentar no computador, terminar de digitar, fazer uma coisinha ou outra, por N motivos. Então, eu vim aqui dar essa pequena satisfação para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz pouca coisa, porque como eu disse, a Sara está entrando de férias, então não vale a pena fazer aquele monte de lanchinho. Numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, eu vou dizer por que eu venho fazendo essas coisas, tá? O canal vai mudar, o canal vai acabar. Vai lá no post da comunidade, gente, rola a linha aqui do YouTube, aí tem playlist, vídeo, ao vivo, comunidade, é lá que eu ponho os recadinhos para vocês, tá? Eu uso pouco o Instagram, preciso usar mais, mas nesse momento eu uso pouco. Então, quando eu tiver que deixar um recadinho para vocês, quando eu sumir aqui, procura lá na aba da comunidade. Tem muitas meninas que já vão lá e ficam sabendo das coisas, fora as que fazem parte do nosso grupinho, né, no WhatsApp, esse grupinho fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vamos ver se entrará, mas falaremos disso numa próxima oportunidade, tá bom? Agora vocês fiquem lá com o vídeo, são lanchinhos para a criançada levar para a escola, boas ideias, prático, fácil, reaproveitando o que a gente tem em casa. Já vou me despedindo de vocês por aqui, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ó, meninas, meu presente de aniversário, ó. O apartamento de cima tá vazando água, tá vindo pro meu apartamento. O apartamento não tá morando ninguém e ninguém consegue contactar o proprietário. O relógio desligou porque eu tava com as coisas acesas, o relógio desligou sozinho porque é na eletricidade, né? E a água tá avançando, ó. Que luta, gente. Bom dia, meninas. Hoje o dia amanheceu assim, ó. Pelo menos não está chovendo. Não tá muito frio, não. Mas o aquecimento dentro de casa já está ligado. Que são os papéis da seguradora, tá separadinho aqui, porque a dona do apartamento daqui de cima, e Chanel, ela vem, tudo bem? Tá tudo bem, mamãe? Ela vem pra gente fazer o constat amiable, né, que é como se chama aqui. Sara tá dormindo. Deixa eu acender a luz aqui. Do vazamento que vocês viram aí na imagem anterior. Acordei, minha filha, 7h30, isso aqui era uma cachoeira. Eu chorando porque eu sabia que eu não tinha como resolver. Primeiro que a dona do apartamento morava, eu não conheço, o apartamento tá vazio, né? Vem, Chanel, o apartamento está vazio porque ela aluga. Não sei quem é, não sei o nome nem telefone. E o segundo, porque a agência, né, o síndico aqui, só abre 9 horas da manhã. Então, imagino vocês. O que eu fiz? Liguei para Sérgio e falei, vem para casa, por favor, porque aconteceu um acidente grave aqui. Então, esse aqui é o spot do teto. Aí Sérgio largou tudo, fez 3 horas, sei lá, de route, né, conduzindo, pra vir aqui, e aí desativou isso aqui, porque isso aqui tava igual uma cachoeira, e é perigoso, a eletricidade, meu relógio tava desligando toda hora. Bom, resumo da ópera. A mulher é super simpática, conseguimos resolver, né? Aí só falta a gente assinar, colocar as datas, ver o restante, já preenchi tudo. Ela preencheu o lado rosa, eu preenchi o lado azul, tá vendo? Se chama Constat Amiable de Dégâts des Eaux, ou seja, um constatamento, né, vamos dizer assim, amigável, do dégâts é estrago, né, estrago de águas. Se é que a tradução é perfeita, é essa. Aí aqui atrás a gente coloca, ó, sala de banho, né, sala de água.
plafond, pintura. E aqui embaixo, o ano que nós fizemos, mais ou menos, a nossa sala de banho tá aqui. E aqui embaixo a gente coloca de novo onde foi o estrago, sala de banho. Aqui o plat, que é o plafond, aquela parte tipo gesso, né? E a eletricidade. Ela vai passar aqui daqui a pouco, pra gente assinar e ver tudo junto, tudo certinho, se não foi acrescentado nada além do que nós combinamos. Bom, tem essas maçãs do jardim, tá um pouquinho estragadinha aqui, mas dá pra aproveitar. Então, eu vou cortar. Ela aqui não está muito boa, né? Mas essa parte aqui, ela está boa. Então, deixa eu cortar aqui no meio. Tirar essa partezinha aqui. E aqui eu tenho que cortar bem fininho. Para poder fazer a tortinha, né? Essa não ficou muito fina, hein? Fazer a tortinha pra Sara levar de lanchinho, né? E pra comer em casa também, se ela quiser. Trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Even when your words fail, you try to keep it light. You realize I'm done right. You can be honest. I don't appreciate your lies. It's about damn time you get it right. 'Cause I'm up all night, you keep pretending. Mais fininha ficar melhor, tá, gente? Eu gosto muito dessa tortinha de maçã. Eu acho ela prática, ela fica muito bonita. E você pode servir como sobremesa, num jantar, no almoço que você fizer na sua casa, fica lindo. Você prepara um sorvete, já tem a receita aqui no canal, ou então você compra o seu sorvete pronto, tá? E você faz essa tortinha de maçã e serve ela com uma canela de sorvete, ou uma bola de sorvete. Canela é só o formato, tá, gente? Fica muito bonito, fica muito sofisticado, tá? Bom, vou terminar aqui e já volto com a próxima etapa. Pronto, que deu para aproveitar estar aqui, né, daquelas duas maçãs. Já estava ali na geladeira fazendo aniversário já. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma água para ferver com açúcar e limão. Aí, quando estiver fervendo, eu vou jogar essas maçãs dentro, tá? Elas não podem cozinhar, elas só precisam ficar bem maleável, para quando eu virar elas assim, elas não quebrarem, tá bom? Aí, eu digo o tempo certinho que eu vou deixar. Olha, a água já está quase fervendo. Então, eu vou colocar 2 colheres de açúcar e vou colocar o sumo de 1 limão. Aqui tem mais ou menos meio litro de água, tá, gente? Nessa panela. Bom, começou a ferver, vou colocar as maçãs dentro. Você pode fazer isso também no micro-ondas, se você quiser, tá? Mas eu acho que assim, na panela, assim, você controla melhor do que no micro-ondas, tá? Não mistura, só assim, ó, mergulha elas assim com a colher pra você não quebrar. Na hora que levantar a fervura de novo, eu vou apagar e vou escorrer. Porque eu não quero que elas cozinhem, eu quero que elas fiquem só maleáveis. Olha, tá vendo? Levantou a fervura, eu vou apagar, vou escorrer e já volto com elas pra vocês. Enquanto a maçã tá esfriando, gente, eu vou passar pra segunda receitinha, tá? São os lanchinhos. Como eu falei, são os lanchinhos pra Sara levar pra escola, porque eu não estou comprando mais. No outro vídeo eu explico o porquê, tá? Então, essa receitinha aqui vai ser de madeleines. Só que eu vou fazer pouquinha. Vou fazer mais ou menos 12. Primeiro que eu só tenho né? Como a gente chama aqui, moule. Só tenho esse molde aqui, né? Essa forminha aqui pra madeleine cabe 12. E segundo, a Sara semana que vem já está de férias. Ela só estuda 4 dias na semana, tá?
A segunda já passou, então ela só tem 3 dias. Então, eu vou fazer pouquinho para levar para a escola. E na semana que vem, que ela vai estar em casa, eu faço mais, tá? Mas na descrição do vídeo, eu vou deixar a receitinha completa, que dá para 32 madeleine, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso ovinho. Detalhe, nossa, gente, tá um vento lá fora, um vento, parece que é outra tempestade que tá chegando, hein? Essa receita, gente, é feita com manteiga. Vou botar manteiga na minha? Não. Por quê? Porque está frio. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar dura. Então, a minha, eu vou fazer com óleo. Como vocês sabem, eu ponho pouco açúcar. Aqui tem 60 ml de açúcar. Eu botei menos que a metade, tá? Nessa pequena medida aqui, ó, menos que a metade. Ah, por quê? Porque eu também vou colocar açúcar baunilhado. Outra coisa que leva também, e que eu não vou colocar, gente, é aroma de flor de laranjeira. Por que você não vai colocar, Débora? Porque eu não tenho em casa, não estou fazendo a receita inteira, tá? Estou fazendo olha, eu coloquei só um pacotinho, tá? Estou fazendo só um pouquinho para ela terminar a semana dela na escola. Como eu disse, semana que vem ela está de férias. Então, como eu não tenho o aroma de baunilha, o que eu vou colocar? Raspa de limão. Raspa de limão para saborizar. Que vai dar um toquezinho especial, né? Mas normalmente a receita original, gente, é feita com flor de laranjeira, tá? Então, deixa eu bater esse açúcar aqui com essas gemas para branquear ele um pouquinho. Aí, já volto com ele prontinho para vocês, tá? Pronto. Ó, se você quiser bater com a sua batedeira, pode, tá, gente? Mas o meu é tão pouquinho que não vale nem a pena sujar uma batedeira, tá? Bom, vamos passar para a próxima etapa. Aqui vai um pouquinho de leite. Deixa esse açúcar aqui. Um pouquinho de leite. Vou colocar, então, aqui 30 ml. Depois, se precisar, eu coloco mais, porque a minha forminha é realmente pequena. O leite eu tô usando sem lactose, tá? Vou colocar também mais ou menos entre 20 a 30 ml de óleo. Tô fazendo meio que no olho aqui, gente, porque mais um pouquinho. É pouca coisa, né? É pouca, então pronto. Deixa eu ver se precisar botar mais um pouquinho de leite, eu ponho. Vamos começar aqui com a farinha. Vou começar com 1/3 de xícara, tá? Pra ver se vai dar. Mais um pouquinho. Ó, acho que já deu. Vou entrar aqui com o meu fermento. Eu abri para fazer uma outra coisa, aí eu pego, deixo no pacotinho e coloco dentro de um vidrinho. Olha, sobrou. Faço assim, ó, dobro. Coloco dentro de um vidrinho, assim, e coloco na geladeira, entendeu? Não estraga. Uma coisinha aqui. E um cisquinho preto aqui. Vai dar 12? Olha, eu espero, hein? Tô achando que não vai dar, hein? Tô achando que eu tenho que botar mais um pouquinho. Então, vou fazer o seguinte. Vou botar mais um pouquinho de leite, mais uns 20 ml de leite aqui.
Pronto, agora já dá. É ruim, né? Fazer as coisas assim, né? Sem medida. E vou colocar mais um pouquinho de farinha. Eu não quero a massa muito mole, senão ela vai dançar ali dentro do molde. Deixa eu ver se já deu. Tá muito mole. O forno, gente, pra madeleine, ele tem que estar bem quente, tá? Você põe 200 graus no primeiro minutinho. Vai observando e vai abaixando, tá? Pronto, ó, a massinha tá pronta. Vou organizar aqui agora e volto pra gente untar a forminha e colocar a madeleine. Bom, o forno tá esquentando, né? Tá quase bom. Agora, na forminha eu vou passar manteiga, tá, gente? Não vou passar óleo, não. Que aí a manteiga vai ficar mais firme. Tem que untar bastante, hein? Senão elas vão agarrar. Mesmo sendo em silicone, ou se for em teflon, tem que untar, tá? A madeleine é o seguinte. Normalmente você bota pra assar no forno a 240 graus, tá? Aí deixa 5 minutos e depois baixa pra 200 e deixa mais 10 e ela tá pronta. Mas isso vai depender muito do forno, né, gente? O meu forno 240 graus, se eu colocar qualquer coisa 240 graus, na hora que for relacionada a pão, ele queima. Então, o que que eu vou fazer? No meu, eu vou colocar 200, vou observar os primeiros 5 minutos e depois vou baixar para 180, tá? Aí tem que ver direitinho com o forno. Madeleine tem que ficar douradinha, mas aí quando tiver prontinho eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver. Quando acaba, eu acho que foi muita massa, hein? Coloco no forno e já venho mostrar pra vocês, tá bom? Gente, tá tão escuro, parece que é umas 7 horas da noite. E o vento continua forte. Bom, enquanto as madaleines estão no forno, nós vamos passar pra nossa tortinha de maçã, tá bom? Deixa eu cortar aqui a embalagem. Que é muito simples, muito fácil. É mamão com açúcar mesmo, tá? Volto a falar, não sei se eu vou fazer a massa toda, porque eu tenho pouca maçã, tá? Então, que é o seguinte. O bom é se ela fosse quadrada, né? Foi Sérgio que comprou pra mim outro dia, aí eu pedi, mas tadinho, ele ou não entendeu, ou não ouviu, ou não achou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa beirada aqui, que eu não vou jogar fora, não vou desperdiçar, dá pra fazer muita coisa com isso. E vou começar a cortar, mais ou menos, ó, 2 dedos, assim, de largura. Então, bora lá. Aqui. Aqui. Esse aqui eu acho que tá um pouquinho demais essa. Essa aqui eu acho que eu exagerei. Exagerei mesmo. Tem que tirar um pouquinho. Que não tem problema. Junto com aquele outro ali. Eu não vou desperdiçar nada. Bom, vamos cortar só até aqui. Bom, próximo passo agora, nós vamos passar mel. Ah, não tem mel, não gosto de mel. Passa geleia, ou de abricó, como chama abricó? Damasco. Ou a geleia que você preferir. Eu não tenho, eu só tenho geleia de frutas vermelhas.
Mas como o vidrinho tá fechado, eu ainda tenho mel aberto, esse melzinho aqui. Então, eu prefiro vou passar o melzinho, tá? Aqui, ó. Põe um pouquinho assim, põe um pouquinho assim. Não vou abrir pra tirar uma colherzinha de café que seja, né? Aí depois tem que consumir mais rápido porque está aberto. O mel já tá aberto. Como eu sempre digo, a gente tem que fazer com o que a gente tem em mãos, né? Saber economizar, saber utilizar as coisas, os alimentos com muito respeito, porque as coisas não estão fáceis. Opa! E tem muita gente passando fome, gente. Eu gosto sempre de lembrar isso, entendeu? Que é importante. Que às vezes a gente olha pro nosso pratinho e fala assim, ah, a comida hoje não tá agradando. Então, lembra daquele que não tem nem o que não agrada. Bom, vamos começar, tá? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho que estar aqui, gente, como diz o outro. Um olho no padre, outro na missa. Porque eu estou lá assando as madalenas. Bom, aí você vai pegar, olha como é que elas ficam flexíveis, tá vendo? Vai pegar as maçãzinhas, né? As pétalazinhas. E vai, tá dando pra ver? Ó, aí você não vai pegar, não vai ver nada, né, gente? Espera aí um pouquinho. Deixa eu tirar isso daqui. Aí você vai pegar as pétalas de maçã que você cortou. Tirar aqui. E vai colocando, sobrepondo uma em cima da outra, ó. Tá? Fazendo assim. Mesmo que aqui embaixo não fique tudo na mesma altura, aqui na parte de cima tem que ficar, tá? Pra ficar bem bonito, senão não fica. Pronto. Aí, o que que faz depois? Ó. A gente vem enrolando. Enrola, enrola. Enrola. Essa é uma receita clássica da internet. Pode fazer maior? Pode. Mas para lanchinho, né, gente? Desse tamanhozinho está ótimo. Gente, deu 4, tá vendo? Agora eu vou colocar na geladeira pra massa ficar bem geladinha, pra quando eu colocar no forno não desandar tudo. E essa aqui eu vou aproveitar. Gente, esse restante dessa massa, ó, já colei aqui, eu tinha cortado errado aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar umas fatias de queijo aqui. Aqui. Deixa eu virar assim pra mim. E vou colocar um pouquinho de presunto ralado, tá? Que eu tinha um pacotinho aí também na geladeira. Fazendo aniversário. Vou colocar um pouquinho de orégano. Já sabe o que que vai dar, né? Quase uma pizza. E... Peraí que eu fiz errado. Vira aqui. Vou enrolar. Lá. Começando por aqui, porque é a parte que estava a emenda. A Chanel tá igual uma doida aqui atrás de mim. Sacudindo as almofadas. Quer atenção. Sacudindo a caminha dela, né? Então, quer atenção, fica assim. Pronto,
que aqui eu vou fazer assim, esse murunduzinho mesmo. Lá também. Eu vou fazer agora. Vou botar lá no congelador um pouquinho, no meu freezer, pra ela firmar. Pra eu depois voltar aqui com vocês pra cortar. Aproveitar, né? O forno tá ligado, gente. Aproveita. Ligou o forno, aproveita passar tudo que tem pra assar. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar eu cortando e depois com tudo pronto. Bom, vou cortar agora, gente. Deixei um pouco no freezer. Tive que botar uma luva porque aconteceu um acidente aqui. Acabei queimando a minha mão. Mas não foi nada grave. Bom, aqui assim, ó. Vou botar assim. Vou cortando assim, ó. Vou botar pra assar. Já não ficou nada perdido, tá vendo? Não perdi nada, nem um restinho de massa. Olha, gente, as madeleines estão prontas. Vou colocar aqui. Olha. Tá vendo? Já estão bem molinhas. Deixei esfriando um pouquinho. E elas soltaram sozinhas já da forminha. Ó. Tá vendo? Agora não sei se estão boas. Não provei. Tem que mandar. Depois tem que mandar a chefe provar. Tá vendo que boa ideia para lanchinho, ó? Você pode fazer ela com gotinha de chocolate, com um pouquinho de Nutella dentro. Você põe ela na forminha. A forminha ainda tá um pouco morna. Minha mão queimada, deixa eu ver. Ah, não, já esfriou. Você coloca elas coloca a massa na forminha, joga as gotinhas de chocolate, ou mistura a gotinha de chocolate na massa, ou põe a massa na forminha, coloca um pedacinho de goiabada, um pedacinho de marmelada. Vai mudando, né, gente? Vai mudando, tá? Então, aqui tá pronto. O primeiro lanchinho está pronto. Vamos ao segundo. As florzinhas de maçã e os recheadinhos de queijo e presunto, tá vendo? Agora aqui na maçã a gente tem que finalizar ainda, tá? Aí aqui, gente, nas maçãs, para dar um brilhinho, você pode passar um pouquinho de mel nas pétalas, tá? Ó. Não é muito, só um pouquinho, só pra dar um brilho, dar um gostinho também, né? Tem gente que joga açúcar confeiteiro por cima, tá? Eu prefiro assim. Agora é só deixar esfriar. Botar num potinho direitinho, ver o que ela quer levar amanhã e tá tudo certinho.